Seja bem-vindo a mais um episódio do Youngcast. Que alegria receber você aqui. Eu já sempre falo isso, é uma coisa que eu já peguei o costume. A melhor pessoa acabou de chegar aqui e essa pessoa é esse telespectador especial que você é. Essa telespectador incrível que pega, compartilha os vídeos, envia. Eu recebi uma mensagem hoje no Instagram de da minha audiência lá de Salvador, né? Eu recebi a mensagem de uma telespectadora e ela falou assim pra mim: Yang, eu estou muito feliz que a minha prima não é evangélica e ela postou hoje um corte do Youngcast no status dela e eu achei bem legal isso. Eu fiquei com o coração muito grato porque eu entendi, nós estamos conseguindo de fato cumprir o nosso propósito, alcançar pessoas não cristãs e levar o evangelho de Cristo a essas pessoas. Esse é um ponto muito importante, nós aqui julgamos isso como primordial. Se tem uma prioridade aqui nesse podcast é alcançar pessoas e enviar até elas um conteúdo que edifica a vida dessas pessoas. Então, este podcast aqui é o podcast que vale muito a sua inscrição, seu compartilhamento, seu envio, vale muito compartilhar cada detalhe, cada conteúdo que sai aqui do Youngcast, porque você não só é abençoado, mas como também abençoa outras vidas. Isso é muito importante. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também o nosso Instagram. Vai lá no Instagram, segue o Youngcast. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Você consegue achar o link aqui do nosso Instagram. Clica no link, corre lá, segue o Yang. Nós estamos rumo a 1.300.000 pessoas que nos seguem lá no Instagram e diariamente são abençoadas com os nossos cortes. Outro ponto importante é o nosso Telegram. Ok, olha que legal, você que quer estar em nosso grupo do Telegram, receber mensagens, você que quer acompanhar os bastidores do Yang, você que quer estar mais próximo aqui desse podcast, agora você pode e de forma 100% gratuita. Acesse já o nosso Telegram, o grupo vai estar aqui embaixo o link, você consegue entrar no grupo e lá você pode até inclusive participar da roteirização de uma entrevista. Yang, eu quero que pergunte isso aqui para o convidado. E aí a gente vai selecionar as melhores perguntas e fazê-las para os nossos convidados. Então, faça parte do nosso grupo no Telegram. O podcast de hoje é um podcast muito especial que nós vamos aprender um pouco sobre o coração de um empreendedor, né? Um cara que a todo momento empreende, entende muito sobre negócios, tem também uma fé muito apurada. Ele que é fundador do Colégio Força Máxima, que hoje tem mais de 17 escolas. Olha só que legal. Inclusive, eu preciso falar isso aqui. Nós temos recebido nesses últimos dias diversos empresários e empreendedores aqui no nosso podcast, empreendedores com visão de reino, pessoas de Deus, e eu estou ficando muito feliz com isso porque nós estamos elevando o nível do nosso conteúdo para que a nossa audiência também ela saiba que você pode ser cristão, você deve ser cristão e você pode também ser um empreendedor, ajudar outras pessoas, ser alguém que transforma a vida das pessoas. Este meu convidado é uma dessas pessoas, um desses empresários que transforma a vida de outros e ele através da educação. Hoje eu tenho a honra de receber meu querido amigo Jonathan. Seja bem-vindo, Jonathan Pache, ao Youngcast, meu amigo. Muito obrigado, me sinto honrado de estar aqui com você, conhecer tua história também, falar com esse povo lindo, esse povo de Deus, tá? Então, tô aqui, feliz de estar aqui, vamos embora. E como é que você tá hoje? Hoje, né, ele postou no Instagram, eu vi aqui você está no Youngcast e tal, realmente animado, interessado para estar aqui. Como é que tá para essa entrevista? Tá leve? Tá em casa já, né? Já conectou, já conversamos. Já entendi como é que funciona, conheci um pouco da sua história, né? Então, tô à vontade, tô tranquilo. Espero que a gente consiga aqui transportar para todo esse público, né? Muito conteúdo prático, Sim. conteúdo que vai transformar a vida deles. Sim, e você, qual cidade que você faz parte? Sou do Rio de Janeiro, né? Um abraço pro Rio. Alô, cariocas! Um abraço aí pro povão do Rio de Janeiro. Eu hoje estou morando em Duque de Caxias, que é um município legal. do estado do Rio de Janeiro. Mas, assim, muita da nossa operação está no Rio, cidade, que é onde o negócio acontece mesmo. Mas eu sou de Duque de Caxias, inclusive congrego em Xerém. Em Xerém, terra da minha querida amiga pastora Gabriela Lopes. Sim, é de lá. Eu isso. congrego no Projeto Recomeçado, pastor Cláudio Duarte. Tô lá Pastor com ele. Jorginho também, de Xerém. Isso aí. E outro detalhe, pastor Cláudio Duarte, um abraço pro senhor pastor. Eu espero recebê-lo aqui no Youngcast. Quero deixar esse convite aqui formalizado. Quero muito te receber aqui no Youngcast e conversar um pouco com você. Vai ser uma honra. Um abraço para você, meu pastor.
É isso aí. Estamos lá, estamos em Duque de Caxias hoje. É coladinho, um município bem colado com o Rio, né? Então a gente Sim. tem a maioria dos nossos negócios no Rio. E é isso, estamos lá. E nós vamos abordar um pouco também, falar um pouco sobre o livro Até Onde Vai a Sua Força. É a sua primeira literatura, a sua primeira obra? É a minha primeira obra. Minha primeira obra, estou muito feliz, estou me sentindo muito realizado. A jornada de escrever um livro para mim foi terapêutica, né? Revisitar pontos de decisões difíceis, importantes, trazer o meu sentimento, trazer o agir de Deus em cada uma delas, o resultado, porque contar a Uhum. história, igual quando a gente lê a Bíblia, né? A gente já sabe ali, leu, você já sabe o resultado. Parece que foi rápido, mas às vezes passaram anos, 40 Uhum. anos às vezes, e a gente lê ali em poucos minutos, lê aquela trajetória, e às vezes Sim. fica difícil a gente entender qual é a percepção, o que que foi aquela jornada. Então aqui eu conto essa jornada empreendedora, conto aqui superações, né, familiares, enfim. Não quero dar muito spoiler agora, porque a gente vai aprofundar depois sobre cada tópico aqui dentro desse livro, mas eu estou muito feliz. É minha primeira literatura, estou feliz e me sinto honrado. Prefácio também do pastor Cláudio Duarte, que pô, Legal. super aprovou também, né, e colocou o nome dele também na literatura. Para mim é uma grande vitória. E vamos lá, agora vamos entrar no avião aqui e ir a anos atrás. Vamos viajar para anos atrás e conhecer como foi o início da sua história. Fala para mim, onde você nasceu, qual foi a sua infância, sua adolescência, os desafios que você sofreu até chegar ao ponto que você chegou hoje. Bom, vamos lá. Tive uma infância muito restrita economicamente. Uhum. Morei em sítio a minha vida inteira, Em em sítio? sítio, né? Uma vida Sim, rural. sim, Não, já peguei leite com meu pai para fazer queijo, depois sim. saía para vender queijo. Meu pai não tem formação, então ele é vendedor raiz. Então vai. Comercial na veia, né? Isso acabou me ajudando também, me inspirando muito, Sim. certo? Minha mãe, ela já teve um pouco mais de estudo, então ela é administradora da nossa casa, Uhum. né? Então aprendi com ela nesse aspecto de controlar, de estar sempre estudando muito. Então com meu pai aprendi a ir para a guerra e com minha mãe aprendi a estudar e valorizar tudo que a gente conquista, tudo com muito esforço. Então, né, administrar tudo isso. Então, essa criação humilde, porém com esses valores, né, fez com que a gente tivesse uma mentalidade de crescimento, né, e de ir para a luta. Sim, Então, a minha infância inteira foi em sítio, acompanhando meu pai. Então, saía para vender queijo com ele, né, no comércio do bairro, em Duque sim, de sim. Caxias, né, de Jardim Primavera. Sou de lá, moro ainda lá, perto Uhum. dos meus pais. A gente tem criação lá de ovelha, de galinha, então meus pais têm essa rotina rural até hoje. Eu saí um pouco, vim mais um pouco para a cidade, né? Uhum. Mas visito eles constantemente e faço parte disso. Bom, minha mãe sempre falou que eu tinha que estudar muito, 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 então estudei, passei para a UERJ, Universidade do Estado do Rio, como engenheiro. Trabalhei 2 anos como engenheiro e gostava muito de escola. Então, à noite, eu era professor de matemática de curso pré-vestibular. Certo. E por mais que eu tivesse no pior momento do dia, que é à noite, já cansado, um dia inteiro de trabalho como executivo, engenheiro, no centro da cidade, aquela correria, era um momento mais feliz para mim. Uhum. Era estar com os alunos provocando essa transformação de aprovação através do estudo, né? Transformar a vida através do estudo. Uau. E a gente tem muitos exemplos, né, que Uhum. você pode ter a sua vida transformada com a música, né? Então, os pagodeiros, né? Tudo isso, o jogador de futebol, mas é um percentual muito pequeno que consegue, de fato, virar um jogador de futebol, virar um artista renomado. Uhum. Então, assim, a mídia trabalha muito visibilidade e o adolescente ele quer muito crescer dessa forma, mas não vai dar para todo mundo ser jogador de futebol, tá ali na mídia. Então, eu comecei a trabalhar com meus alunos falando, o estudo também é uma ferramenta de transformação de vida. Talvez não Uhum. gere esse status, mas vai gerar maior possibilidade de você levar o sustento para sua casa. E ali a gente começou a trabalhar a transformação da vida dos nossos adolescentes através do estudo, né? Uhum. E a gente começou a colher resultados.
E isso eu comecei a gostar muito. Em um determinado momento, eu tive uma proposta, e aí foi um ponto de inflexão muito grande da minha vida, que era, ou eu trabalharia como um grande executivo na área da engenharia, de telecomunicações, Sim. mas eu também tive proposta para ser professor de matemática full time. Dar A, aula a todo momento. não só mais da aula à noite, mas da aula de manhã, de tarde e de noite. Ah, então você é de exatas? Eu sou de exato, isso Cara, é. eu achei que você era de humanas, cara. Você comunica muito bem, cara. Geralmente É, o perfil é de exatas, né? Que tem as pessoas que são de exatas e as pessoas que são de humanas, né? Então, exatas, essas é arquitetura, é matemática, né? sim. Já a humana é mais a área da comunicação. Então, você sempre. Professor de A matemática educação sempre te puxou, né? sempre me puxou. Para desespero do meu pai, né, que viu eu com a possibilidade de ascender na carreira de executivo como engenheiro, que é a minha formação inicial, viu eu largar tudo para ser professor de matemática. E eu Sim. ainda tive que voltar É. para fazer a licenciatura em matemática. Então, um status ali para a É. família, né? Como é que foi quando você. Cara, meu pai falou: tu é maluco, você vai passar fome, professor não é É. valorizado, educação não é valorizada. Infelizmente, né? E eu falei: é, pai, mas assim, é isso que me move. Eu sou mais feliz naquele momento que eu tô mais cansado à noite, tipo de 7 às 10 dando aula, do Uhum. que um dia inteiro, que eu acordo bem, vou pro trabalho, tenho um ambiente tranquilo, sentado com café, né? É um trabalho de um executivo é muito mais tranquilo para um professor que está ali em pé, né? Tá gastando energia, tá? Mas eu gostava, cara, gostava demais. E eu falei assim, na época eu tomei a decisão junto com a minha namorada, que hoje é minha esposa, tô Sim. com ela há 27 anos, a gente começou a namorar desde muito cedo. E eu falei, a gente tem uma decisão aqui. A gente só namorava, não era nem noivo nem nada. Né, sim. Mas eu quis compartilhar com ela. Ou eu vou ser engenheiro, de fato, agora, porque eu tenho que cortar essa. Uhum. Tenho que tomar a decisão. Ou eu vou ser professor e vamos abandonar essa carreira. E a gente decidiu ser professor de matemática. E aí eu fui para a sala de aula, comecei a ficar cada vez mais apaixonado, mas eu falei assim: Uhum. é pouco só a sala de aula, eu quero ter um colégio. E aí em 2008 eu abro um colégio meu, um colégio próprio, né? Sendo professor. E aí eu começo a participar de tudo ali, né? Dando aula, começo a estudar um pouco sobre gestão, atendimento de secretaria, a parte comercial, como que eu faço esse atendimento, marketing, como é que eu faço, né? Em 2008 não tinha ainda Instagram, não tinha, era o Facebook e o Orkut. E a gente, pô, o que que vai. Ainda tava Ah, nessa transição, assim, o Orkut tava já sim, morrendo, mas a gente ainda teve comunidade de Orkut, sim, da nossa escola, enfim. E aí a gente começa a entender que, pô, em algum momento eu vou ter que sair de sala de aula para assumir mais a gestão. sim. Então, quando a gente abre a nossa quarta escola, então a gente abriu em São João, Vilar, Nova Iguaçu, quando a gente compra uma escola de 70 anos em São Gonçalo, 70 anos? a escola de 70 anos, a gestora com 92, professora Irene, faleceu, os filhos com 65, Nossa. não queria tocar a escola, Sim. e aí se aproximaram da gente, pô, vocês já têm 3 unidades, não quer ter a quarta? Uhum. E eu nunca tinha feito um M&A, nunca tinha comprado uma empresa, né, passado por esse processo, foi o nosso primeiro M&A ali, e a gente comprou essa escola com mais de 70 anos, bem renomada. A Sim. gente muda a marca dela para nossa, né? Sim. Porque já É vinha máxima, né? crescendo, Força Máxima, Força Colégio Força máxima. Máxima. Sim. E aí a gente vai e passa a ter a quarta escola. Hum. Aí foi um ponto importante, porque essa escola era muito longe. As 3 primeiras eram os mesmos professores, a mesma Sim. gestão. Quando a gente bota uma escola do outro lado da poça, que a gente fala, do outro lado da ponte, Rio-Niterói, e lá a gente fala carinhosamente dessa forma, como que eu vou gerir essa unidade à distância com outros professores? Será que eu consigo implementar minha cultura lá? E aí eu estava acompanhando Sim. muito Flávio Augusto, Sim. né, franquias, e aí ele fez uma venda, a gente comprou em 2015, a venda, se eu não me engano, foi em 2013, da WhatsApp, por quase 1 bi. Falei, cara, se o curso de inglês foi vendido por quase 1 bi e ele escalou o Brasil inteiro, se eu conseguir botar a minha gestão, a minha cultura à distância, eu acho que eu consigo também transformar em franquia Uhum. e expandir dessa forma. Até porque quando você expande com capital próprio, como eu estava fazendo até o momento, você fica descapitalizado, fica frágil e fica muito exposto à variação de mercado.
Uhum. Quando você assume uma posição de expansão no modelo do franchise, você expande com capital de terceiros que acreditam no teu propósito, na tua marca. Então, você não precisa investir, mas você cresce, ocupa mercado, você aumenta o market share do mercado de educação. E nessa época a gente estava tendo muito competidor, muitos fundos comprando grupos educacionais, né? Então foi aí que veio o Grupo Salta, Grupo Raiz, né? A Somos, a Arco, comprando muito colégio. E aí eu falei, eu preciso crescer para poder bater de frente com esses grandes grupos, né? E aí a gente optou pelo modelo do franchise Ah, após legal. fazer a validação nessa unidade. Sim. Em 2018, a gente lança a nossa primeira unidade franqueada e desde então a gente vem crescendo pelo modelo de franquias e de vez em quando eu abro também uma unidade própria. Então a gente tem esses dois Uhum. viéses de crescimento. Hoje são 17, né? São São mais de 17. 17. Já tem mais vendida, operando esse ano 17, mas já Uau. temos mais 5 unidades aí para 2026, porque colégio só abre de ano em ano. Janiano, sim. Curso de inglês, a cada mês tu pode abrir um, né? Tem Sim. modelos de negócio, né, que vai ali de mês em mês, dá para você inaugurar. Colégio não, porque tem toda uma legislação Sim. educacional, né, de validação, credenciamento, para Sim. aquilo valer, né, para o teu estudo valer o histórico, Sim. né? Então tem um processo que é só de ano em ano que a gente pode fazer abertura e o crescimento não é tão acelerado quanto outros modelos de negócio. Sim. Mas a gente cresce e a gente está bem feliz dessa forma. Agora, qual foi o ponto aí que você. Porque toda empresa ela tem ali seus valores, né? Então, você como um empreendedor cristão, o cara que realmente deu certo, quais são os valores, né, do seu negócio, do seu modelo de negócio, até da sua atuação, que você não abre mão? Tipo, cara, ó, eu posso ter tantas empresas, posso receber X oportunidades, mas isso aqui pra mim é uma prioridade. Se o meu negócio não estiver alinhado a isso, eu não entro, nem aceito e nem assino o contrato. Quais são o que você não abre mão? Nesse processo de construção de cultura, nós construímos um manual de cultura. Que Legal. cultura é muito intangível, né? Intangível, E sim. ali como que eu vou deixar claro o meu valor, meu propósito, né? Minha Sim. missão, qual é o legado que eu quero gerar. Então nós construímos um manual de cultura, Uhum. fizemos um grande lançamento com todos os colaboradores para a gente poder deixar bem palpável a nossa cultura, os nossos valores. Então, o valor mais importante é honestidade. Legal. E a gente descreve o que é honestidade pra gente. Porque você pode conversar com qualquer pessoa, ninguém vai falar, eu sou desonesto. Né? Assim, então, assim, eu ainda, para ficar ainda mais reforçado, eu descrevo nesse manual o que é honestidade e quais são os comportamentos que demonstram honestidade e quais são os comportamentos que demonstram desonestidade. Então, quando eu não apresento, quando eu falo que eu vou conseguir fazer alguma coisa na escola, mas eu não vou, isso é uma desonestidade, né? Uhum. Então, quando eu não conto toda a história e omito uma parte, isso é desonestidade, né? Então, quando a Uau. gente fala de honestidade, a gente precisa dizer o que é. Sim. Na cabeça de cada um, honestidade tem uma definição. Tanto é que você não vai ver ninguém falando eu sou desonesto na cabeça de todo Não, mundo. eu nunca vi. Aí você fala, mas você na hora de vender, você não. o- o- você entendeu que ele queria um tipo de resultado, você sabe que teu produto não entrega esse Sim, resultado, mas você vendeu porque, né, você queria comissão e tal. Isso sim. pô, isso é desonestidade. Então você feriu um valor. Então, sempre quando a gente vai fazer negócio, sempre quando a gente vai procurar o perfil de um franqueado, em conversas a gente sempre entende que Uhum. é, a honestidade tem que estar 100% presente. Então, a minha comunicação é muito direta, muito Uhum. objetiva, muito transparente, e assim eu venho tratando com todos os meus colaboradores e parceiros. Então, por exemplo, você quer me vender algo, Sim. só que eu não quero comprar. Eu já sei que eu não vou comprar. Eu não fico te enrolando. Eu vou chamar Yang, olha só.
Irmão, Isso não é é meu fantástico. objetivo agora comprar esse teu produto. Eu não vou fazer essa reunião contigo porque eu vou perder tempo você também. Eu poderia ficar te enrolando, eu poderia jogar mais pra frente, falar que eu vou te atender semana que vem, faltar. Enfim, eu não vou fazer isso. Eu vou falar pra você, É, não é o momento, não tô no momento de comprar esse produto. A minha estratégia pra isso agora não é, ou não tem orçamento. Cara, e não vamos perder tempo agora não. Toca a tua vida. Se eu quiser, em algum momento, ir para essa área, você vai ser o primeiro que eu vou chamar. Ponto, irmão. Eu falo não. Ter conversas difíceis e já apresentar ali isso é os fantástico. pontos é honestidade pra gente. É Isso você é ser fantástico. honesto com o outro. Por mais que seja difícil, tenha conversas difíceis, seja honesto Isso. e fale exatamente o que precisa ser dito. Bota na mesa. Isso é honestidade. As relações ficam mais leves, a tua vida fica mais leve. Você não vai ter ninguém que te suga energia, porque você ou já vai falar, cara, eu não vou fazer negócio com você. Não vou fazer. Pronto. Então, e não vou fazer por conta disso, por conta daquilo, ou porque eu, pô, irmão, não acredito no teu produto. Eu conheço isso, isso, isso. Você tem Sim. alguma coisa a mais para me informar dele? Pô, cara, não tenho, é isso aí. Então não é o momento de eu comprar. Eu já falo. Então, assim, não é que é duro. É assim, a gente não tem tempo para É. perder, O cara. tempo é valioso, né, cara? Demais. E outro ponto que você falou, eu achei isso, cara, fantástico isso que você falou, até sobre a questão das conversas difíceis. É necessário, tenha conversas difíceis, e isso vale para todos os âmbitos, seja na sua empresa, seja no relacionamento, principalmente no casamento. Conversas difíceis são extremamente necessárias. Por quê? Porque conversas difíceis tira das suas costas o peso de andar no caminho com uma pessoa que você não quer estar, num negócio que você não quer estar, inserido numa amizade que não é para você, que você não quer estar. E aí você decide andar nesse caminho com esse peso nas costas, tendo a sua energia sugada, porque tem pessoa, andar com a pessoa errada, isso vai sugar a tua energia, fechar negócio fazer negócio errado com gente errada, isso vai te dar muita dor de cabeça, isso vai tirar a sua paz. Por isso você precisa ter conversas difíceis, porque as conversas difíceis é aquela. Você vai ter um embate agora, mas quando você falar tudo que você precisa falar e você levantar a sua decisão, a sua ação de declarar, de dizer, de externar aquilo que você não concorda e o lugar que você não quer estar, o tipo de relacionamento que você não quer estar, vai fazer justamente o que o Jonathan falou. Vai tirar um peso das suas costas e deixar a sua vida mais leve. E sabe Cara, fantástico. sabe uma reação, né, prática disso? Tem muita gente que não decola porque não tem a conversa difícil. E aí carrega muito peso. Muito E aí peso. com peso o avião não decola, irmão. Tem muito peso. Tem gente que não decola porque tem muito Tem muito peso. peso. E aí, conforme eu fui parando de procrastinar essas conversas difíceis, sair de grupos, de pessoas, né? E fui tirando esse peso que você falou, Uhum. a gente começou a decolar, irmão. A gente decolou. Então, ter conversas difíceis, tirar esse peso é fundamental para você decolar no seu negócio. Tire o peso. Ó, isso aqui já, nesse primeiro momento, é uma primeira reflexão. Tire o peso. Quando você fala sobre tirar o peso, eu lembro de Jonas, né? Porque Jonas, cara, ele era um peso num navio de pessoas inocentes, cara. Ele era um peso num navio de pessoas que não pediram para ele estar ali. Ele era um peso num navio de pessoas que não tinham nada a ver com a desobediência dele. Eram pessoas que tinham a sua vida, a sua forma de atuação diária, e apenas um dia as coisas foram diferentes por conta de um peso, por conta de um cara que ele estava completamente desordenado em suas decisões, na sua vida, e esse cara trouxe um transtorno que fez aquele peso, né? O peso desnecessário, olha que interessante, o peso desnecessário fez aqueles caras perderem coisas necessárias. É verdade. Tentando tirar o É, peso, né? porque E tentando não, te... não sabendo o que que era. E esse peso, isso aqui é muito forte. Pega isso aqui, anota isso. Esse peso, né, que nós vemos ali, ó, vamos tirar a mala, tudo que tem, vamos jogar no mar para o barco não afundar. Eles estavam achando que o peso do barco estava relacionado à questão física, né, ao que estava ali, mas na verdade não. Pessoas erradas no seu barco, amizades erradas no seu barco, elas são pesadas. E quando a gente fala sobre peso, a gente fala de energia.
É gente que suga a sua energia. Você tá num relacionamento, você tá numa amizade, ou você tá num negócio que você não sente alegria de estar inserido nele porque você se trava, não fala o que você precisa falar e você vive com aquela pessoa, vive naquele negócio, vive aquela rotina diária onde você perde a sua criatividade, perde o seu ânimo e nem consegue tocar o seu negócio, porque existe um peso na sua vida e esse peso ele é emocional, ele é um peso de energia, de frequência. Enquanto você não tirar Jonas do teu barco, enquanto você parar de focar nas coisas que você acha que é o motivo de nada andar, você vai continuar tendo dificuldade e, como foi falado aqui, você não vai voar por conta do excesso. É isso aí. Tira o Jonas da tua vida. Tira o Jonas da sua vida que as coisas andam. Agora, o livro Até Onde Vai a Sua Força? Eu achei, sabe uma coisa que eu achei muito interessante no título? Você foi muito, muito sábio, muito inteligente na hora de escolher o título, porque é uma pergunta, até onde vai a sua força? E às vezes nós temos o costume, principalmente nós que estamos na igreja, que somos servos, nós temos o costume de achar que toda força é ilimitada. Às vezes a gente sabota a nossa mente para fazê-la acreditar de que a força é ilimitada, que a força não acaba. Quando na verdade não. A força tem um limite, né? Tudo que você aguenta até certo ponto, até certo tempo. Então, de fato, como que a gente pode entender até onde realmente vai a nossa força? Eu tive uma experiência muito forte, né? Eu já estava assim, de madrugada na empresa sozinho, tive que ficar lá para poder tomar uma série de decisões bem difíceis. E aí eu tive, assim, Deus falando muito comigo em relação ao processo que eu estava passando, né? E naquele momento ali de madrugada eu tive a resposta de um projeto muito grande que a gente estava fazendo, uma resposta positiva. Só que aquilo tava, assim, se você já passou por um processo de decisão, de espera de algo grande que você está fazendo, aquilo vai te consumindo, né? Aquilo vai mexendo no teu psicológico, na sua ansiedade. E aí, quando vem a resposta positiva, irmão, eu desabei no chão, comecei a chorar, comecei a chorar, comecei a chorar. E me veio essa pergunta, até quando eu vou aguentar? Até onde vai a tua força para aguentar? Será que eu vou ter que passar por esse processo muitas vezes? Muitas vezes? O que eu quero de fato? Por que eu me lanço a esse tipo de situação? Até onde se aguenta? Então, essa pergunta veio e me gerou essa reflexão. E daí me deu a vontade de escrever o livro, né? De contar esse desafio. Até onde que o empresário consegue ir nesse crescimento, até onde você quer crescer. Então, é importante, para você entender até onde vai sua força, você delimitar um objetivo, você falar qual é o meu objetivo. E esse objetivo tem que fazer sentido para você. As pessoas, elas se lançam em negócios, se lançam em projetos, ou porque viu no Instagram, ou porque viu em algum lugar alguém feliz com aquilo. Aquilo é bom para você? Uau. Aquilo é bom para você? O que é sucesso para você? Meu Deus. Aí sabe o que acontece? A pessoa passa um período assim de muita dificuldade e isso foi a minha reflexão. Isso é o que eu quero mesmo? Por que eu estou passando por isso? Eu preciso disso? E aí foi um processo de reflexão do que é o sucesso. Porque quando você se lança num projeto que você viu alguém, porque você acha que aquilo é importante, vai te trazer felicidade, você chega e você fala, cara, tá, conquistei, mas não te dá. Cara, aquilo não estava conectado contigo. Não tem a ver com o teu propósito, não tem a ver com os teus objetivos. Então, por que você foi? E passou, às vezes, por muita dificuldade. E aí você, às vezes, não quer parar porque tem o ego, tem a vaidade, o que os outros vão pensar. E aí eu começo a fazer uma reflexão e eu começo a definir o que eu quero da minha vida de fato. Então, até onde vai minha força eu preciso entender o que de fato é o meu objetivo, o meu propósito, o que eu quero deixar de legado, certo? E aí, bom, até ali a sua força vai aguentar, porque são os planos de Deus para a tua vida. Meu Deus. Talvez a sua força não vai dar conta quando você ultrapassa o que Deus tem para a tua vida ou quando você está no caminho errado. Sim. Minha oração tem sido a cada manhã, Deus, não deixa eu estragar nada. Sim. Que todas as minhas decisões estejam alinhadas com os seus planos para a minha vida. Eu quero viver 100% do que o Senhor planejou.
nem a menos E e nem a nem a mais. mais. A sua força vai exatamente até onde Deus desenhou para você. Isso é o que eu acredito. Cara, olha só, olha a preciosidade disso. Olha a preciosidade disso. Entender qual é o seu propósito. O propósito. Não, É o primeiro é isso. passo. Porque quando eu entender meu É o propósito, primeiro passo. Ah, não, beleza, ó, eu sei que meu propósito é esse, então, ó, o que Deus tem pra mim é isso aqui. Eu não extrapolo, não passo o limite da minha força, porque quando eu sei o meu propósito, eu sei exatamente pra que Deus deu a minha força e até onde ela vai. Porque Deus não trouxe. Nossa, fantástico. Deus não planejou nada para te dar sofrimento. O sofrimento ele aparece a partir da sua falta de conhecimento. Certo? Legal, A palavra certo. de Deus diz, né? O meu povo perece por Por falta falta de de conhecimento. conhecimento. E é isso. Então, a cada minuto, a gente tem que buscar entender. Deus quer isso para minha vida? Né? Porque, então, para eu chegar lá, qual é o conhecimento que eu preciso ter? Mas isso não pode gerar um sofrimento na sua jornada, porque Deus não desenhou sofrimento para ninguém. Fato, né? A gente acaba passando por processo ou porque a gente quer antecipar, ou porque a gente está no caminho errado. Então, a todo momento, é muito importante a gente definir o nosso propósito. Ter um propósito bem definido, bem alinhado com Deus, Clareza é um dos pilares, né? A gente pode é, dizer que é um dos é um pilares? dos pilares, inclusive, da metodologia. É o primeiro. Tipo assim, Sim. como é que eu vou começar um jogo sem saber qual é o resultado? E o que eu vejo? Muitas pessoas em depressão, pessoas Uhum. às vezes que têm resultado financeiro, mas não estão felizes. E por que não estão felizes? Porque não estão vivendo o propósito, não estão vivendo o que deveriam estar vivendo. Então, existe um descontentamento que o dinheiro não vai conseguir, existe uma série de Sim, resultados que sim. não vão ocupar o lugar do seu propósito, de você estar vivendo o que Deus planejou para você. É possível, por exemplo, transformar a dor em propósito? É possível, é É? possível. Inclusive, algumas coisas a gente passa, uma doença, Sim. né, uma superação de um relacionamento que não deu certo. Alguma coisa que gerou, então, por exemplo, aqui no livro eu conto a história do meu filho, Uhum. quando ele perde a visão. Um menino de 10 anos, feliz, vivendo uma vida normal, que não tinha absolutamente nenhum problema de visão e, de forma abrupta, ele perde. Ele fica cego. Vai de 100% de visão a 5% de visão. Então, abaixo de 10% é considerado cego. Ele não é um cego 100%, então ele tem baixa visão, o que possibilita ele se deslocar com mais facilidade do que uma pessoa que é zero. Uhum. 0%, mas é 5% só. Então, ele passa por essa dor, ele supera essa dor, e isso com certeza vai fazer parte do propósito dele. Porque agora ele começa a pregar, a contar essa experiência, ele hoje tem 14 anos. E ele já fala com muita tranquilidade como que foi a superação desse propósito, dessa dificuldade. Então ele foi convidado para um congresso de Uhum. adolescentes que era Ainda Não É Game Over. Ainda não é game over. Foi o tema do congresso que ele foi chamado para levar a palavra. E Uhum. ele fala, eu achei que o jogo tinha acabado para mim, mas não acabou. E aí ele fala como ele superou, o que Deus Uhum. tem feito. Então, é uma dor. É uma dor que esse tipo de dor, ela veio com algum propósito por trás, porque é inexplicável, né? É uma doença, né? Uma doença genética, degenerativa. Então, não é nada que a gente possa fazer para combater. Ainda não tem estudos, né? Então, a gente conta com um milagre espontâneo da parte de Deus, né? Mas, enquanto isso, ele está cumprindo um propósito e, claro, apoiado nessa dor, né? Essa dor trouxe para ele uma força que ele tem colocado isso para frente, para E, ajudar outras pessoas a superarem o processo. e quando você fala sobre filhos, por exemplo, eu penso muito sobre legado, né? Qual a importância de você. Primeiro, qual a diferença, né, para que todos entendam entre legado e herança? E qual a importância de você ser uma pessoa que de fato trabalhe, né? Trabalhe para deixar as próximas gerações, né, da sua família bem, pelo menos com uma base. Isso é bacana, mas também o quanto é primordial, cara, você deixar legado. E como é o caminho? Porque o caminho para se deixar herança é aquilo, você trabalhar, acreditar, investir, juntar, guardar, tarará, tarará. Agora, qual é o caminho para deixar legado, para gerar legado nos seus filhos?
Vamos lá, a herança, como você falou, está muito ligado à parte financeira, né? A tranquilidade financeira que você gera para os teus filhos, para a tua geração, né? Então, a herança está muito ligada a isso. O legado é o impacto que você gera na vida das pessoas, o impacto positivo. É claro que o legado também pode ser um legado ruim, né? Quando a gente fala de legado, a gente sempre associa a parte boa. Assim como herança também pode ser ruim, pode ser uma dívida. Ó, minha família deixou uma herança de uma dívida. Então, tanto a herança quanto o legado pode ser positivo ou negativo. Vamos associar a parte positiva aqui. A herança financeira, você vai deixar ali uma tranquilidade financeira para o seu filho. Ele vai trabalhar se ele quiser, porque você deixou ali uma herança, né? Um colchão financeiro bom para ele. Agora, legado é o impacto que você gera na vida das pessoas e o reconhecimento que o teu filho tem. Então, eu tive uma experiência muito boa. Sim. Falando de futuro com meu filho. O que você quer ser, filho? Tal. E ele falou assim, papai, eu quero ser igual a você. Falei assim, igual a mim? O quê? Ele falou assim, papai, você é um homem bom. Você gera nas pessoas algo bom. Eu quero ser isso. Ele não sabe direito o que é ser um empresário, foi meu filho mais novo que falou isso. Mas o meu filho reconhecer que eu deixo um impacto positivo na vida das pessoas, ele me reconhecer como um homem bom, isso é legado. Isso não é a herança financeira, isso é legado. E toda vez que eu falo, eu me emociono. E se eu sair daqui e for contar ali a história, porque eu olho para ele, né? Foi uma conversa muito forte para mim. Nós precisamos ter tempo para os nossos filhos para ter conversas significativas, de ter presença plena enquanto você está com ele. Não a presença olhando para a tela, não aquela presença plena. E numa dessas conversas com ele, conversas que eu olho no olho, então eu chamo meu filho para almoçar comigo como se fosse uma agenda de negócio. Eu chamo, eu bloqueio a agenda, eu não olho. Eu tô aqui com você, eu não tô olhando o celular, eu não tô atendendo ligação aqui, não vou parar aqui. E quando eu estou com ele numa conversa intencional, eu também ajo da mesma maneira, porque o tempo é muito importante estar com ele ali. E nessa conversa com ele, uma conversa significativa, né, intencional, e a gente falando de futuro, ele me solta uma dessa, cara. Então, eu olhando o olhinho dele, ele falou, papai, eu quero ser igual a você, porque você faz bem para as pessoas, você ajuda, né? E ele vê, ele tá ali, a criança tá no carro, tá vendo tua ligação, tá vendo como você trata, tá vendo como você trata alguém que errou alguma coisa ali contigo e você é misericordioso também, você, não, cara, tá tudo bem, a gente resolve, fica tranquilo. E tem gente que estoura, como é que você faz isso? Então, como você age, o seu comportamento diz muito mais do que suas palavras pro seu filho. E é esse legado que eu tenho deixado para ele. E ter esse feedback antecipado, saber que ele está tendo essa percepção, para mim, foi maravilhoso demais, irmão. Maravilhoso demais, demais. E sabe qual é algo de valor que está inserido também nisso? É que você está conseguindo deixar um legado, que está sendo um legado tão bom, que ele está influenciando não só naquilo que vai, no que vai formar o seu filho, né? Não só no quanto você ensina e aquilo vai formando o caráter dele, mas na percepção de valor do seu filho. Porque ele está entendendo o que é realmente o valor da vida. Que ele fala para você, fala assim, ô pai, o senhor atende as pessoas e trata as pessoas bem. Então ele já entende que tratar as pessoas bem é um princípio muito justo e muito bom. É isso, é isso. E aí, enfim, e a gente vai ali, né? Você falou de valores da empresa, a honestidade é algo que a gente sempre está falando, né? Um outro valor é criatividade. Quando você fala para a pessoa ser criativa, ela vai errar. E aí, como é que você lida com o erro? Como é que eu lido com o erro na empresa? Cara, parabéns, tá certo, aprendemos. Isso. E aí, você não limita ele a se expor. Então, você trabalha. E aí, meu filho tá vendo, pô, o cara errou. Meu filho erra e eu falo, ó, filho, então a gente tem que aprender isso aqui, a forma como você lida com erro. Tá ali no dia a dia, tá no que você vive. A tua empresa tem que estar muito conectada com quem você é. Quando você faz isso, a tua empresa é uma empresa de propósito, com propósito, né? E aí você não tem que mentir, não tem que se planejar para conduzir uma reunião, porque está conectado com o que você acredita. Em um determinado momento estava muito desconectado, eu tive que fazer essa quebra. Falei, cara, minha empresa não tem nada a ver comigo. Porque você vai escutando, vem para cá, vem para lá, isso que é bom para crescer.
quando na verdade o que é bom para crescer de fato é uma empresa que você acredita. Quando você acredita, quando você tem a sua empresa e você tem brilho no olho, você faz ela crescer. Acho que esse é um ponto. Acreditar, né? Acreditar, que é o segundo pilar, que é o último pilar, na verdade, da metodologia. Acreditar no sentido de fé também, né? Ao todo são quantos pilares? São 6. 6. A gente fez um acrônimo em cima da palavra máxima. Então, força Cara, máxima. não, isso é perfeito. Você é o cara de você é o visionário, cara. Então, Eu achei força fantástico. é um pilar transversal, porque tudo que você fizer, faça na sua intensidade, na força, né? Sim. E aí, o que acontece? A gente trabalha o pilar força para todos os 6 pilares. Então, eu tenho máxima, o M, de mentalidade. Então, começa a trabalhar aquelas barreiras, crença limitante. Então, a gente começa a desenvolver isso para que se torne perceptível para o leitor. Eu não queria escrever um livro que ele lesse e gostasse da história. Não, eu quis dar ferramenta prática. Então, tem momentos de pausa. Reflita sobre isso agora, no meio da leitura, cara. Tem no final do capítulo algumas atividades, mas às vezes no meio da leitura eu falei, cara, eu tenho que parar aqui, fazer ele parar para refletir agora, enquanto ele acabou de ler isso aqui. Então a gente tem isso. E assim, nos primeiros 6 capítulos eu introduzo cada capítulo um pilar. No 7º eu faço um compilado, entendeu? No 8º eu falo sobre o lifelong learning, a força que tem a mentoria, você se conectar com alguém que vai te ensinar, que você sempre tem que estar aprendendo. E no 9º eu falo sobre honra. Então eu vou ali falando sobre cada pessoa que me ajudou nesse processo. Então o primeiro pilar é a mentalidade, entender isso, trabalhar ali que a honra é importante, né? O reconhecimento é importante, em ter clareza sobre as crenças limitantes que você tem, como você faz para quebrar isso. Você vindo de uma infância restrita, como é que você quebra isso? Ou você acha que isso vai ser para sempre? Sim. Como que você não associa o que você está vivendo hoje, que não vai definir quem você pode se tornar? Como é que você quebra isso? Porque às vezes a gente olha para onde a gente está e acha que isso define quem você é. E não define. Isso não. Aí eu te pergunto, é o propósito ou é o quê? O que de fato define quem você é? É você ter clareza do que Deus quer para sua vida, quem você é, o que te faz feliz, de fato. E aí você começa, aí tem uma série de perguntas, né? Eu vou conduzindo ali em perguntas que vão trazer essa reflexão, porque cada pessoa tem um propósito, né? Cada pessoa tem um significado de sucesso. O que é sucesso para mim é diferente para você, é diferente para quem está nos assistindo. O que é sucesso? Então tem que começar por aí, mentalidade. Segundo, atitude. Não adianta nada você ter o conhecimento e não colocar em prática. Eu falo ao final da minha pregação, gostou da pregação? Não faz diferença nenhuma na sua vida. O que vai fazer diferente é o que você vai botar em prática na segunda-feira. Então, tem uma frase no meu livro que eu falo em todos os lugares que eu vou. A distância entre o resultado que você tem hoje e o resultado que você quer alcançar é o conhecimento que te falta e a coragem de colocá-lo em prática. Esse é o caminho para você sair do ponto A para o ponto B, do resultado que você tem hoje para o resultado que você quer alcançar. Mas olha, eu já mapeei o resultado que eu quero alcançar. Eu já passei pelo primeiro pilar, que é trabalhar a mentalidade e entender qual é o propósito. Então agora eu sei onde eu quero chegar. Então eu mapeei onde que eu estou hoje, onde eu quero chegar. Como é que eu faço para sair daqui e para lá? Algum conhecimento. E depois que você conseguir ter esse conhecimento, é a coragem de colocar ele em prática. E aí a gente vem com o segundo pilar, que é a atitude. Então, máxima, M de mentalidade, A de atitude. É isso. Cara, isso não é entrevista não, pô. Isso foi uma aula de visão, e por isso que eu falo pra vocês. É conteúdo inteligente, é trazer realmente pessoas que elas têm essa mente, não apenas no empreender para ter retorno financeiro. Não, empreender para implementar cultura, implementar a visão, movimentar o reino. Pensa se nós tivermos mais empreendedores e empresários cristãos, o quanto isso não vai ser bom, né? O quanto isso não vai ser eficiente. Perfeito. Hoje, Jonathan, qual é na sua visão, vamos lá, agora aqui aproveitando o seu lado professor, hoje você é um cara que tem uma vasta experiência de vida, já galgou muitos e muitos anos, já chegou em muitos lugares.
E baseado em toda a sua experiência, hoje, o que que você julga ser o passo ideal e primordial para uma pessoa ela romper as barreiras e alcançar o extraordinário? Qual é o primeiro passo que essa pessoa tem que dar? Primeiro, ela precisa entender que ela não é autossuficiente. Legal, Em um determinado legal. momento, eu Boa. achei que eu sozinho fosse construir algo grande. E eu descobri que, se você quiser construir algo grande, de fato, que vai gerar legado, vai impactar a vida das pessoas, você não tem como fazer isso sozinho. O brasileiro, ele valoriza muito o super-herói. Sim. O que que é o super-herói? É o cara que faz tudo sozinho, o cara que resolve, é o cara que é o cara, é o nome, né? E a gente quer ser isso, a gente quer ser o super-herói. Então, eu tenho certeza que as pessoas que estão limitadas hoje, que estão sofrendo, é porque elas querem resolver tudo. Elas são boas, são boas de resolver problema. E aí todo mundo da empresa, todo mundo ao seu redor, chega até ela e ela resolve o problema. Isso gera um bem-estar monstruoso pra gente. E aí a gente começa a ter um pouco de vaidade, um pouco de ego. E aí a gente acaba centralizando tudo na gente. Então, em um determinado momento, eu estava muito sobrecarregado, sem saúde, sem tempo para a família, e eu comecei a entender que todo mundo vinha até mim para tomar as decisões. Quando isso acontece, você não cresce. Por que que você não cresce? Você não está desenvolvendo ninguém, você não está desenvolvendo líderes, você não está desenvolvendo pessoas. O X do terceiro pilar é multiplicação. É o X de multiplicação, Sim. o X empreendedor, que é aumentar o seu legado. Se você consegue fazer bem para uma pessoa, pô, se você fizer para duas é melhor, para três é melhor, para 1 milhão de pessoas é melhor. O teu impacto no mundo é É muito. muito mais significante. Pô, então o terceiro pilar. E essa escala você vai ter se você parar de centralizar em você tudo, querendo você ser o super-herói. Cara, esquece. Desenvolve os líderes, desenvolva pessoas. Cara, ninguém vai roubar a tua É. posição, ninguém vai. Eu acho que o maior exemplo a gente tem, Jesus, né, cara? Jesus, cara, ele desenvolve, ele dá o conhecimento dele de graça. E às vezes o empreendedor, cara, eu não vou contar isso, não vou compartilhar. Cara, eu entrego nas minhas mídias todo o meu conteúdo, tudo que eu sei. Até porque hoje, o que você sabe, o que funciona hoje, funciona até quando? Tem algumas pessoas que tiveram sucesso até um determinado ponto e depois caem. Por que que as empresas param de crescer? Por que que elas saem? Né? E a Uhum. gente tem vários estudos de caso de algumas empresas que dominaram os anos 80, 90, o início de 2000 e que hoje já nem existem mais. Por quê? Porque acreditaram que aquele conhecimento serviria Sim. para sempre. Por isso que eu defendo a ideia do aprendizado contínuo sempre. E você nunca pode centralizar tudo em você. Você, assim, não se trata de você, se trata de pessoas. Então, se a pessoa quer romper barreiras, precisa ter ao redor dela, pessoas maravilhosas, pessoas ainda melhores. Isso não vai apagar teu brilho, cara. Sim. Não vai apagar. Às vezes a gente quer assim, pô, eu sou o melhor da minha Acender o empresa. brilho do outro não vai apagar o seu. Não vai, cara, não vai. É igual unção. Você tá assim, uma vela, pegou uma vela, encostou na outra, a outra brilha, mas não prejudica em nada o brilho dessa vela aqui, entendeu? E isso vai passando. A unção, conhecimento, não atrapalha. E tem pessoas que se limitam e acabam não rompendo essas barreiras que impedem as pessoas de crescer. Ou seja, se você entender isso, você vai ser uma pessoa que vai passar a dar luz, dar brilho às outras pessoas. Você vai passar a fazer pessoas descobrirem seu propósito. E olha o quanto isso é legal. Isso não apaga o seu brilho, não. Muito pelo contrário. Isso mostra que você tem um coração de reino, que você é uma pessoa que ajuda outras pessoas a descobrirem a sua verdadeira força, o seu real propósito. E como que essas pessoas elas podem trilhar um caminho para serem mais eficientes e ser humanos melhores, né? Se nós tivermos mais pessoas assim na Terra, é bom E para às todo mundo. vezes vai acontecer dessa pessoa não trabalhar mais para você, não Uhum. estar mais na sua empresa, sair para outra, ou maior, ou Uhum. abrir a sua própria empresa, e você tem que estar feliz com isso. Você ajudou aquela pessoa. Então você para de tomar as decisões olhando para você do que você precisa e toma as decisões olhando para as pessoas. Isso Uhum. traz um legado. E vou te falar, depois que comecei a fazer isso, a gente cresceu mais, cara. É absurdo, é contra-intuitivo.
é contraintuitivo. Você abençoa mais as pessoas, faz as pessoas crescerem, e Uhum. você acha que, pô, elas vão sair, eu vou parar de crescer, eu vou perder pessoas boas. Mas, na verdade, você acaba crescendo muito mais. Ou seja, toda pessoa, isso aqui é um carimbo. Toda pessoa grande sempre vai ser uma pessoa que olha pro próximo e procura fazer outras pessoas alavancarem. Sim, acabou. É só Não você... tem como o grande ser não tem como o individualista se tornar grande. Não tem. Não tem, ele tem que compartilhar. Ele tem que compartilhar ideias, conceitos, tudo. Ele tem que deixar. Porque Deus não dá semente para quem não semeia. Eu falo assim, Deus, pode dar porque eu vou semear com força. Força. Então eu prefiro, né, ser cabeça do que cauda. Eu prefiro ter para emprestar do que pedir emprestado. Então Deus pode trabalhar na minha vida porque eu vou ser generoso. E se você realmente Deus te abençoa, cara. Não tem como. Cara, antes da gente encerrar, então, eu quero pedir que você agora seja. Eu sei que Deus te usou muito aqui já, mas eu queria que agora que você olhasse para a câmera e vamos fazer um corte aqui para falar diretamente com algumas pessoas que estão tendo dificuldades, que estão se sentindo fracas, desanimadas, desamparadas. Eu queria que você fosse boca de Deus agora e tocasse o coração dessa pessoa que te assiste. Vamos lá. Você que está passando por algum processo difícil, que se sente sozinho, perdido, que está achando que Deus não está olhando para você, que você está esquecido, eu tô aqui para falar que todos nós passamos por momentos assim. Eu já me senti assim. E o que eu tenho para te falar é que o nosso Deus é um pai amoroso e cuidadoso. Ele está vendo absolutamente tudo que você está passando. Busque histórias para te inspirar. Quando eu passei por momentos difíceis, assim como você, histórias, conversas me fizeram acreditar que eu iria superar. Então, não se isole, não fique quieto, converse, fale da sua dificuldade, busque pessoas que passaram pelo mesmo processo que você, busque saber como elas fizeram, porque a gente não vive nada que alguém já não tenha vivido. Quando eu passei por os momentos mais difíceis, eu me conectei com pessoas que tinham passado por aquilo que eu tinha passado e eu entendi que existe saída. Quando a gente está no meio do furacão, a gente geralmente se fecha, entra numa depressão, não quer falar sobre assunto e isso é a pior atitude que você pode tomar. Busque pessoas que já passaram, busque histórias inspiradoras que uma sementinha vai começar a germinar dentro de você. E quando você menos esperar, você superou e você já está, inclusive, ajudando outras pessoas a superarem o que você está passando. Então, se conecte com pessoas, se conecte com histórias, porque isso vai te trazer força e você vai descobrir que você é muito mais forte do que você aparenta ser. Esse foi o meu querido amigo Jonathan aqui no Youngcast. Agora vamos lá. A pessoa que aprendeu muito nessa entrevista, a pessoa que realmente ela recebeu esse conteúdo e ela quer saber um pouco mais, te acompanhar, adquirir os seus livros, saber um pouco mais também das suas empresas. Fala aí, meu amigo, quais são os caminhos, Instagram, telefone, rede social? Fica à vontade. Bom, minha rede principal é o Instagram, né? Sim. Então é @Jonathan e o Jonathan Pache. Então é Pache. Jonathan com JHONATHAN, porque geralmente o Jonathan tem o H depois do T, né? Aí meu fica não Jonathan. tem, Então o seu é Jonathan. Jonathan. Pache, Pache. Bom, tô ali. Tem o meu livro, lá no Instagram eu compartilho conteúdo de gestão, de marketing comercial, não só voltado para a escola, mas que serve para qualquer negócio. E agora eu lancei o meu livro, tá na Amazon, né? Até Onde Vai a Sua Força, autor Jonathan Pache, prefácio Pastor Cláudio Duarte. Trouxe aqui para você um exemplar. Legal, Já coloquei aqui, sim, hein? né? Tá autografado. Olha, ó que bacana. Você sabe que todos esses livros que tem aqui no cenário do Young são todos os livros que os nossos convidados eles trazem para mim. Eu sempre faço a leitura e deixo aqui no cenário para que o mundo veja e conheça essas obras aí. Para André Young, muito obrigado pelo papo e pelo tempo. Vamos viver o extraordinário. Ó, só que legal. Vambora. Essa é a chamada dessa entrevista. Vamos viver o extraordinário. Esse é o livro que eu recebi e é a minha recomendação para você. Livro do Jonathan Pache com o prefácio do pastor Cláudio Duarte. Conheça o método Força Máxima para gerar resultados consistentes. Então,
Então, ó, é a minha recomendação de leitura para você. Quer adquirir? Eu vou até facilitar. Vou deixar as redes sociais aqui do Jonathan na descrição, então você consegue clicar no link e ir para o Instagram dele. Aí lá é só você olhar a bio, chamar no direct, a equipe dele te atende, aí você consegue adquirir os seus livros e aprender um pouco mais. Meu amigo, foi um prazer te receber aqui, cara. Foi todo meu, que conversa boa, que papo leve, e espero que... Já vamos marcar a segunda, tem que ter a segunda, nossa segunda entrevista, pô. É isso, que aí eu detalho como que foi aí a virada do meu filho de fato, né? Como que ele superou essa perda, também é extraordinário. É isso, irmão. Eu tô com você. Ó, comentem aqui, ó. Quero parte 2 com o Jonathan no Youngcast, que a minha audiência é forte. Então, quando eu falo, ó, comenta aqui, o pessoal comenta. Eu quero o Jonathan Pache de novo no Youngcast. A gente vai trazê-lo aqui novamente para bater um papo, para falar sobre outros assuntos também que são extremamente interessantes, ok? Mais uma entrevista, essa entrevista aqui maravilhosa. Olha só que legal. Olha o quanto você aprendeu aqui sobre você sempre ter o seu propósito claro, a sua identidade clara dentro de você, para que você não ultrapasse os limites da sua força e só vá até onde realmente Deus te preparou para ir. Isso é fundamental. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o quê? As notificações e seguir no Instagram. É isso, tem que estar lá também, né? Acompanhe o nosso trabalho no Instagram e eu vou ficando por aqui. Deus abençoe. Eu já estou na entrevista. Olha só que legal, já estou com outro convidado pronto para te entregar um conteúdo, mas antes eu preciso te lembrar. Entra pro nosso grupo no Telegram, tá aqui na descrição, clica aqui no link, entra pro nosso grupo e lá você pode ser parte da nossa comunidade. É uma comunidade mais intimista do Youngcast, né? As pessoas que estão mais de perto acompanham os bastidores e podem também nos auxiliar aqui na formalização dos nossos roteiros. Eu vou ficando por aqui, só você clicar aqui, ó, tá vendo? Clica aqui e dentro de 3 segundos eu já te recebo no próximo episódio do Youngcast. Maratona hoje, vai, clica aqui que eu tô te esperando.